Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo do canal Vai Vendo. No vídeo de hoje nós vamos relatar o misterioso caso de John McBee. O que pareceu um grande mistério por diversos anos, acabou tendo uma conclusão. John Joseph McBee, nascido em 13 de março de 1954 em Tewksbury, no condado de Massachusetts, era filho do casal William John, conhecido como Bill, e Evelyn Spell. Ele também tinha duas irmãs, Debbie, 2 anos mais velha, e Roberta, 9 anos mais nova. Ele era ruivo de olhos azuis, amava os animais e sempre andava de bicicleta. Apesar de muito jovem, era um engenheiro seguindo os passos do seu pai e reconstruía motores. Então prestem bem atenção nesses detalhes. Apesar de muito jovem e promissor, uma família feliz e realizada, a sua felicidade estava por acabar. Aos 15 anos, ele quis ir a um baile de escola com a jovem Maggie Coff. Porém, a mãe da garota não deixou. Como ele já estava arrumado, decidiu ir até o baile. Até que, quando deu 23 horas, sua mãe começou a se preocupar pelo atraso do garoto e pela hora que já estava tarde, já estava avançada. Vendo que ele não chegava, ela ficou aguardando na janela de sua casa. O tempo foi se passando até chegar meia-noite. Vendo então que o garoto não chegava, ela decidiu ir atrás dele. Indo pela circunviança, procurando na escola e na casa de amigos, não recebeu nenhuma informação. Então ficou mais preocupada. Já na manhã seguinte, no dia 27 de setembro de 1969, a polícia foi até a casa do garoto, conversar com Bill, seu pai. Sua mãe, muito esperta, vendo que a polícia não quis conversar em sua frente, decidiu que eles deveriam então conversar lá no porão, ficando então ouvindo tudo em uma fresta que tinha por um reduto de ar que subia até a casa. Ela ouviu a conversa que 3 crianças na cidade circunvizinha de Lowell encontraram um corpo, e eles precisavam ir lá para reconhecer e saber se era o garoto ou não, para ter uma confirmação. O corpo estava deitado de bruços, com pés e mãos amarrados, e uma corda estava em seu pescoço. Bom, apesar destas informações, como as perícias eram de uma forma mais rude do que atualmente, houve um trabalho gigantesco para conseguir uma solução desse caso. E aí, quer queira ou não, acabou iniciando um tremendo de um mistério. Como não teve muita coleta de informações e dados sobre o caso, fora um material estranho que fizeram raspagem, mas sem nenhum tipo de impressão digital, conseguiram um horizonte após uma testemunha afirmar que viu um carro, um Chevy Impala 1965 de cor marrom, e também outras testemunhas que indicaram um certo amigo dele, Michael Ferreira, de 16 anos, conhecido como Mike, a qual foi interrogado logo de cara, e ele afirmou que não conhecia John, não sabia de quem se tratava. Uma outra pessoa que também foi apontada foi uma garota chamada Nancy Williams, a qual supostamente havia lhe dado carona até o baile. Encontrando então essas testemunhas chaves, conseguiram encontrar outras testemunhas, e o caso começou, digamos que, a se abrir mais. E as testemunhas chaves eram quem? Nancy, a qual na sua primeira versão tinha deixado entendido que tinha deixado o jovem John McBee em uma curva, próximo ali ao baile que ele estava indo. Já na versão de Mike, ele havia afirmado que tinha saído da festa durante o baile para encontrar com um terceiro amigo, por nome de Walter Shelley. Já na primeira versão, ele fala que foi encontrar um outro amigo por nome de Bob Ryan para comprar cerveja em uma outra cidade, justamente a cidade de Lowell. Bom, então vocês começam a perceber que as peças começam a se encaixar. Ele deu uma carona até o jovem para o baile. Lá no baile encontrou um outro amigo. Depois saiu do baile e encontrou mais um terceiro amigo e foram para a cidade de Lowell. Então as peças começaram a se encaixar. O veículo era o Chevy Impala marrom, o mesmo que foi visto aí por uma das testemunhas do caso. Então começa a se fechar o cerco. Porém, tem alguns outros detalhes que começam a surpreender.
Quando pressionado então, ele cita uma segunda versão e acaba não dizendo o nome de Bob, e sim uma outra pessoa, por nome de Edward Alan Brown. E segura esse detalhe aí que Edward Alan Brown, depois nós vamos comentar sobre ele. Segura aí. Mesmo com o veículo de Walter batendo todas as características, no veículo não foi encontrado absolutamente nada. E além disso, 5 testes de polígrafo constataram que o jovem tinha mentido do início ao fim. Walter não falava a verdade por nada. Mike, que foi interrogado mais uma vez, acabava debochando e nunca levando a sério seu depoimento. Então, infelizmente, o caso quase que foi arquivado. Investigaram diversas pessoas por cerca de 2 anos. Não conseguindo algo satisfatório, decidiram que era melhor parar as investigações por ali. Porém, o pai de John McBee, o Sr. Bill, se sentia muito incomodado com tudo isso. Ele tinha um diário. Nesse diário, ele, além de recordar o seu filho e ter algumas lembranças dele, tinha ali, digamos que, boa parte das provas. Era um arquivo que ele tinha resguardando ali se caso aparecesse algo novo ou se alguém quisesse relembrar o caso. Com base nisso daí, ele sempre ia para a polícia para cobrar. Como esse caso é dos Estados Unidos, não é um caso brasileiro, algumas coisas são diferentes. Se fosse aqui no Brasil, seria arquivado e ia acabar por ali. Mas, nos Estados Unidos, o caso pode ter o tempo que for. Quando acham uma solução, uma nova pista, ele sempre é reaberto. Por incrível que pareça, Bill, nesse período, ele passava noites conturbadas. Sua esposa fala que ele passou muitas noites sem dormir. Ele passava muito tempo pesquisando, ligava para pessoas, procurava informação em todos os lugares. Ele foi um pai que lutou para que tivesse uma solução desse caso. E o mais impressionante de tudo é que ninguém foi preso até então. Porém, nos anos 70, a coisa começou a dar uma caminhada a mais. Walter e Mike serviram o exército e decidiram sair da cidade. Uma coisa muito estranha é que a mãe de John sempre colocava a comida na cadeira do filho. E por anos, essa ausência acabou se tornando a presença dele para a família inconformada. Até que, 30 anos depois, mesmo sem nenhuma pista, um amigo de infância, em novembro de 2000, conseguiu uma informação que acabou passando para o pai, Bill, que cumpriu assim uma promessa feita a ele. O nome desse jovem seria Jack Ward. Durante um churrasco, ele encontrou alguns amigos. Entre esses amigos estava Mike Ferreira, e entre bebidas e uns beer nights a mais, decidiu contar que Walter matou John por conta de Marla, porque John gostava de Marla. E uma observação, Marla era ninguém menos do que namorada de Walter. Mesmo com essa informação, a polícia não conseguiu fazer nada. Porém, Bill, como um bom insistente, não cansou disso. Indo atrás da polícia por 3 anos, conseguiu com que Mike finalmente fosse interrogado junto de Nancy, sua esposa. Em depoimento, Mike disse que não se lembrava dessa conversa, porque o que ele tinha dito era totalmente diferente, onde ele disse que provavelmente o Walter tinha feito, e negou que tinha ciúmes e que tudo era apenas uma teoria da conspiração. Porém, com esse novo detalhe e o caso sendo reaberto, no ano de 2007, 39 anos após o crime, tivemos aí atualizações, entrando aí, digamos que um novo estágio. O procurador Gary Looney assumiu como procurador do condado e também do Departamento de Polícia de Lowell, convidando então ele para focar o caso de John McBee. Foi revisado todo o arquivo e um detalhe acabou chamando muito a atenção: Edward Alan Brown. Sim, Edward Alan Brown. Aquele detalhe que ficou, que eu falei que ia tornar a citar ele no segundo depoimento de Mike. Então, todo mundo tinha esquecido, mas o procurador não esqueceu. Na época, Edward tinha 17 anos e morava próximo. E ele disse que não sabia de absolutamente nada e muito menos havia ouvido sobre o caso. Porém, a polícia já rebateu toda a afirmação dele, porque em uma ligação,
A esposa dele confessou que acreditava que ele estava metido, devido a uma conversa que tiveram anos atrás, onde ele acabou confessando que estava envolvido na morte de um jovem. Com essa informação, ainda não era uma prova, mas a polícia já tinha antenado esse detalhe. E finalmente, no ano de 2011, entra uma nova detetive, Linda Collin. Ela revisou todo o caso e foi investigar Edward, e interrogou ele 2 vezes, e acabou levando novamente ao polígrafo, onde, quando ele foi rejeitado, finalmente acabou confessando que havia um pacto entre eles, e guardava um segredo há mais de 40 anos. Ele confessou, então rapidamente a família de John foi convidada a ouvir todos os detalhes, sendo que, em abril de 2011, eles acabaram presos. Só que esperem aí, tem alguns detalhes intrigantes em tudo isso, nem tudo são flores. Mesmo com ele sendo preso, havia ainda algumas coisas que precisavam ser mais friamente calculadas e também o processo que teria que rolar. Walter e Mike estavam detidos sob a fiança de $500 mil e Edward foi liberado. Sobre a fiança, em 15 de abril, foi considerado uma diferença devido ele ser menor na ocasião, e Mike com Walter foram condenados em assassinato em 1º grau por homicídio culposo. Graças ao pai Bill, a polícia não deixou cair no esquecimento o caso, e também um detalhe mais impressionante, que foi da mãe Evelyn, pelo simples detalhe de que os meliantes foram ao velório de John. Levaram-se então quase 2 anos para que houvesse o julgamento. No primeiro julgamento, que foi de Mike Ferreira no dia 18 de janeiro de 2013, e Edward sendo a testemunha de acusação, os detalhes foram ditos publicamente. Segundo Edward, que estava em casa vendo TV, foi chamado para ajudar os amigos, onde revelaram todo o plano, que era o objetivo do quê? Assustar um garoto que flertava com Marla, a ex-namorada de Walter. E no caminho encontraram ele voltando para sua casa. Abriram a porta de trás do veículo, jogaram ele para dentro do carro. E nessa ocasião, Mike começou a agredir. Walter, como estava no volante, seguiu até um terreno baldio afastado. Edward jogou-o para fora do veículo, acreditando ser apenas tapas e socos e nada mais do que isso. Edward e Walter seguraram John, enquanto Mike amarrava os seus pulsos e tornozelos e pescoço. Foi colocado de bruços e uma fita adesiva na boca e olhos. E eles diziam: "Isso vai lhe ensinar a não falar mais com Marla." E decidiram então sair de carro. Dando umas voltas, se esquecendo de tudo o que estava acontecendo, bateu a consciência após 45 minutos e decidiram voltar. Quando Mike e o Walter foram até John para libertá-lo, para tirar ele daquele castigo e tirar ele do susto. Só que em 30 a 45 segundos voltaram apavorados, porque constataram que ele não respirava mais, causa da sua morte, que foi asfixia por estrangulamento. Já Edward disse que o deixaram em casa, onde ele chorou por toda a noite e manteve o segredo por mais de 40 anos, com medo de todas as ameaças de Mike. Mas espera aí que nós vamos para a versão do Mike, e isso daí vai de encontro a uma novidade nesse caso. Ele disse que Edward é mentiroso, porque ele esteve no Iraque e também no Afeganistão por mais de 5 vezes. E assim, provavelmente, ele tinha algo de errado em sua cabeça. A esposa de Mike, a Nancy, fala que a confissão foi falsa, ou que Edward fez sozinho e não com outras pessoas. O advogado Eric Wilson alegou que a polícia pressionou ele para fazer a tal confissão, além de um suposto acordo para que, se ele fizesse, ele não seria preso, caso viesse a assumir. E por incrível que pareça, ele só confessou após ser interrogado por detetives especialmente treinados e confrontado com a ameaça de passar o resto da sua vida na prisão. Sendo que, após 2 dias de interrogatório do advogado, mesmo com a promotoria afirmando que existem certos detalhes e informações que podem ser fornecidas para refrescar a memória da pessoa interrogada, assim ele conseguiu se safar. Sim, e o advogado foi muito astuto. Ele decidiu seguir a linha onde se baseou em faltas na investigação.
O advogado afirmou que não havia detalhes sobre a agressão, pois não existiam evidências ou qualquer marca de nada que comprovasse, e muito menos nada que se encaixava. Porém, um detalhe fez mudar tudo. O promotor pergunta por que Eduardo iria mentir, e assim acabar confessando que poderia acabar em sua prisão. E Eduardo confessou que mentiu devido a estar muito nervoso. A detetive foi chamada novamente para o caso e trouxe uma ponta solta. Sendo então questionada pelo advogado de Edward, ela fala que jamais deu uma informação sobre absolutamente nada e foi indagada sobre outro caso, um tal de Richard Santos, que foi preso por um crime muito parecido, onde um jovem que morreu com pés e mãos amarrados com fita na boca e também nos olhos. E o caso foi em 1974, na mesma cidade. E ela foi sequestrada na Rota 38. Ou seja, muitos detalhes batiam. E sendo assim, na época foi cogitado que ele seria autor de ambos os assassinatos. Entretanto, nunca houve nada que o ligasse ao caso. Richard e Robert Morley foram também ouvidos. Robert, na época, 25 anos, esse que promoveu esse assassinato e supostamente conhecia Mike e Walter, sofria de uma doença mental. Seus irmãos admitiram que ele poderia estar envolvido, mas um detalhe mostra uma contradição. Robert, no dia seguinte do caso, acabou se mudando para a Flórida e anos depois, supostamente, teria acabado com a própria vida pulando de uma ponte. Um detalhe intrigante. Marla, em depoimento, negou que havia um flerte ou qualquer tipo de interesse romântico e que nunca havia namorado na época, afirmando que na ocasião tinha 13 anos e só começou a namorar depois que o caso aconteceu. Mas questionado pela sua idade na ocasião do crime, ela não tinha certeza se ela tinha 12, 13, 14 anos, ela não se lembrava ao certo da idade. Já a polícia contestou com um depoimento que ela prestou na ocasião, porque ela afirmou que tinha 12 anos quando começou a namorar com Walter. E um detalhe intrigante. Marla e Walter foram casados, e ela acabou confessando que havia acabado por conta da violência dele. O julgamento então foi deliberado por cerca de 5 horas. O pai de John ficou do lado de fora. Mike acabou sendo considerado inocente, e Evelyn temeu muito dar a notícia a Bill. E 4 dias após o caso, infelizmente, Bill, o pai de John McBee, morreu por insuficiência cardíaca, em janeiro de 2013. Então, resumindo aqui essa primeira parte, Mike acabou sendo absolvido e o pai Bill, infelizmente, morreu sem ver a conclusão desse caso. Mas a mãe de John McBee prometeu que iria adiante. Em 3 de setembro de 2013, Walter foi ao julgamento com as mesmas acusações de Edward. Evelyn, que ficou do lado de fora todo o tempo, teve a notícia que, 2 dias após, o veredito foi dado e Walter foi condenado. Apesar de ter o direito a condicional após 15 anos, com mais 9 anos por intimidação de testemunha, ele tinha 17 anos na ocasião e, por conta disso, poderia ter um benefício da lei. Já Edward, mesmo confessando, não ficou preso. Vendo então toda essa injustiça, a família pediu uma ação de 10 milhões por nenhum dos réus deporem a seu favor. Em fevereiro de 2016, a pena de Walter foi reduzida. Já Maggie Coff, a garota que foi convidada para ir ao baile com John, disse que o caso nunca saiu de sua cabeça. E mesmo sendo formada, sempre teve esperança de que tinha um resultado favorável. E encerrou assim o caso John McBee. E apesar do pai ter, infelizmente, partido, ele viu uma parte da solução do caso. O Walter permanece preso e já o decorrer aí do processo sobre as outras 2 pessoas, Edward e Mike, ainda estão para surgir alguma outra atualização. Agora, o que vocês acharam desse caso? Comenta aí a sua opinião. Obrigado pela atenção e o carinho. Até um próximo caso.